A Jana vai fazer o preparo da noite de hoje. Jana, só para a gente aqui, tá? Janaína, só para os íntimos. Boa noite a todos. Aproveitando também, quem quiser também trabalhar junto à equipe de som, estamos também recebendo, né, voluntários, estamos precisando, né, urgentemente, mas vamos lá. Preparo de hoje do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Capítulo 49. Muita gente se compraz na transmissão de comentários infelizes, veiculando ideias e opiniões malsãs, tornando-se estafeta da insensatez. Permanece discreto diante dos maledicentes e injuriosos, que te testam as resistências, trazendo-te mensagens infames, a fim de levarem a outrem distorcidas as tuas palavras. O silêncio em tais circunstâncias é como o algodão que abafa e amortece o ruído do mal em desenvolvimento. Não são teus amigos aqueles que te trazem o lixo da notícia maldosa. Quando nós desejamos receber alguém em nossa casa, ou desejamos ter um encontro feliz com algum amigo nosso, nós queremos fazer tudo do bom e do melhor. Queremos, de repente, nos arrumar, nos perfumarmos, para que possamos estar bem para aquela pessoa. Porém, quando nós nos encontramos com essa pessoa e levamos notícias ruins, fofocas, maledicências, o que nós estamos levando, na verdade, é lixo. Nós não estamos preservando a limpeza da nossa casa, preservando a nossa própria limpeza para poder estar junto com aquela pessoa. O próprio Evangelho, Jesus disse, não é aquilo que entra pela boca do homem que o macula, mas sim aquilo que sai da sua boca. E aquilo que sai de sua boca é o que está cheio o seu coração. Dentro da teoria da argumentação, quando nós queremos fazer com que uma ideia nossa prevaleça, temos duas opções. Ou falamos as vantagens, ou falamos as qualidades dessa nossa ideia, o que poderíamos crescer com ela, ou a gente simplesmente menospreza a ideia do outro. Se eu não posso vencer com a minha ideia, eu tendo, geralmente, a destruir a ideia do outro. A fofoca, a maledicência, no fundo, é isso. A nossa insegurança, a nossa falta de conhecimento próprio, das nossas mazelas, nossos defeitos, nossas qualidades, isso faz com que a gente, instintivamente, tente deturpar a imagem do outro para que a nossa possa prevalecer como boa. Eu tento forçar para que o outro seja visto como alguém ruim, para que a minha própria opinião, para que a minha própria ideia ou a minha imagem possa ser a melhor. Lê do engano. Se nós estamos aqui, todos nós temos a mesma natureza divina, todos nós temos nossas qualidades, os nossos defeitos que ainda estão em aprimoramento, que um dia, sim, chegarão à nossa perfeição. Portanto, quando vierem com alguma ideia para nós de fofoca ou de falar mal, paremos e pensemos nessa ideia. Por que será que eu vou propagar isso? Qual é o meu intuito? Qual é a minha intenção? É alertar ou simplesmente fazer com que o meu ego seja prevalecente nesse momento? Uma boa palestra a todos. Jesus, amoroso mestre, amigo, que nos envolve na noite de hoje, dulcificando os nossos corações. Pedimos a Ti, pedimos à nossa mentora Joana de Ângeles, que com o seu carinho, a sua inspiração, envolva o nosso amigo querido Milton Menezes nos estudos que ele preparou para a noite de hoje. Graças a Deus. Bom, boa noite a todos. Fraco. Vamos começar de novo. Boa noite a todos. Agora ficou. Ressuscitaram. Bom, boa noite a todos. É sempre para mim uma alegria muito grande estar aqui nessa casa, estar aqui com vocês, podendo trazer mais um estudo, né, mais um momento de reflexão sobre as questões que envolvem a nossa reflexão sobre a doutrina espírita, né?
E, principalmente, eu sempre falo isso, na medida do possível, eu sempre procuro trazer, ou procurar trazer, para reflexões que se aproximam dos nossos desafios diários, de poder trazer a vivência, a experiência daquilo que nós já entendemos intelectualmente e que parece fazer tanto sentido para a nossa vida, conseguir exercer efetivamente aquilo no nosso dia a dia, com as pessoas que nos cercam e muitas vezes conosco mesmo. E é isso que a gente vai procurar fazer hoje. A gente não combinou, mas eu estou quase pedindo para você começar a fazer a palestra para mim, porque o seu preparo foi muito feliz nesse sentido, na direção do que eu pretendo trazer como reflexão para vocês. Todo mundo lembra o que ela falou, né? Porque às vezes o pessoal fica prepara e tá assim, mas ninguém nem registra, né? Prepara mesmo, né? Só que eu vou fazer um recorte mais específico dentro do tema que me pediram para abordar hoje, né? Que é um tema que eu já abordei aqui, tá? E que eu hoje quero dar um outro tipo de recorte, um outro tipo de perspectiva. Eu vou falar um pouco sobre uma questão que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 10, e que os Espíritos abordam em algumas comunicações para Kardec sobre o tema da indulgência, sobre a necessidade de nós conseguirmos desenvolver em nós, na nossa vida, na nossa forma de atuação, a indulgência. E isso está nesse capítulo 10, que é o capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, né, onde, dentro do Sermão da Montanha, Jesus faz uma alusão à importância, como sendo uma das grandes virtudes, nós sermos capazes de desenvolver a misericórdia, ou seja, a capacidade de perdoar, a capacidade de desenvolver esse sentido do perdão, as ofensas, enfim. Então, assim, quando a gente lê o capítulo 10 e vê o que os Espíritos falam sobre isso, nós ficamos numa situação até um pouco simples em relação a esse tema, né? É simplesmente a gente perdoar quando alguém nos ofende e a gente pedir perdão quando que a gente se sente que ofendeu alguém. Então é só isso. É isso que eu tinha para falar para vocês, né? Por que assim, que eu vou falar mais? Né? Isso está tão claro lá, né? Assim, então, não, pode falar mais um pouco, tem que rolar um pouquinho, né? 5 minutos, pode falar. Então é simples assim, né? É simples assim. A gente lê essa série de capítulos do Evangelho e, de alguma forma, todo mundo aqui é misericordioso, todo mundo aqui é brando e pacífico, todo mundo aqui é... Está rindo de quê? Eu não sei por que eu começo a fazer palestra, ainda nem comecei a contar os casos. Quando começo a contar os casos, então é terrível, né? Aí a pessoa começa a rir, né? Eu não sei por quê, né? Acho que deve lembrar lá da novela Velho Chico, que deve ter alguém assim parecido, que tem essas dificuldades, porque aqui a gente não tem essa dificuldade. Uma casa abençoada pelo Senhor, né? Assim, todo mundo estuda, ninguém tem esse tipo de dificuldade, né? Então é simples assim, se a gente pegar, então é só ser brando e pacífico, ser misericordioso, quer dizer, perdoar e pedir perdão, simples. Ser pacífico, ou seja, sempre desejar o bem, porque na casa espírita a gente sente assim, né? Na casa espírita tudo bonzinho, meu irmão para lá, meu irmão para cá, né? A gente pisa no pé, o cara que estava com o pé embaixo pede desculpa, pô, desculpa que eu coloquei o pé embaixo, né? Eu devia estar atento para tirar, né? Claro, meu irmão, não, meu irmão para cá, meu irmão para lá. E isso nem sempre traduz aquilo que vai realmente na nossa alma. Não, na maioria das vezes, por maldade, ou por uma malícia, ou por uma intencional falta de autenticidade. É porque a gente realmente não sabe ainda como fazer isso. Nós ainda temos uma dificuldade, quando, por exemplo, falamos no amor, e quando a gente fala na necessidade do amor, de ter aquela sensação de que nós, ilusoriamente, vamos sentir o amor para poder amar. O processo de chegar a esse ponto, ele passa por uma série de etapas que começam, inclusive, por uma decisão mental, por uma mudança de atitude, de comportamentos daqueles que são observáveis no nosso dia a dia. Não adianta, eu costumo dizer, eu tenho uma palestra que eu falo sobre isso, vamos esquecer essa história de sentir o amor. Sabe por quê? Porque a gente não sabe nem o que é isso. De fato, nós ainda temos dificuldade de experimentar esse amor incondicional que a gente fala. Nós tangenciamos essa experiência do amor. Mas podemos colocar isso como algo a ser perseguido, a ser buscado, como uma meta, evidentemente. Então, a questão de vivenciar o amor, por exemplo, como é difícil muitas vezes nós experimentarmos e temos essa sensação
sentida, né, do que nós chamamos de amor, em vez de nos preocuparmos com isso, porque é mais difícil, eu costumo defender a ideia de que nós devemos nos preocupar com os filhotes do amor. Em vez de preocupar com o amor, com o amorzão, aquele incondicional, etc., nós nos preocuparmos com os filhotes do amor. E a indulgência é um dos filhotes do amor. É algo que a gente fica mais fácil de nós observarmos no nosso dia a dia a partir de algumas reações emocionais, comportamentais, de estilos de pensamento nosso, se de fato nós somos ou não indulgentes. Se nós somos capazes de ser indulgentes com aquelas pessoas que nos cercam, que são diferentes, que nos tratam às vezes de uma forma que a gente não gostaria, ou enfim, ou se nós somos no oposto e tendo essa dificuldade, desenvolvemos um rigor, a crítica, a dureza no tratamento daquilo que é diferente. Então, é muito mais fácil de nós observarmos por essas reações e por esses comportamentos se nós estamos nos aproximando desse filhote do amor ou se nós estamos e por que estamos afastados desse filhote do amor. Normalmente, o que nos afasta dos filhotes do amor são os filhotes do orgulho e do egoísmo. Então, a gente está cheio de filhote hoje aqui. Né? Nós vamos começar a fazer igual agora o pessoal do Pokémon, né? Agora tem um negócio do Pokémon, nós vamos caçar agora filhote aqui. É uma boa, pensei nisso agora, viu? Vamos fazer uma palestra, caçando os filhotes do Pokémon, ou quer dizer, os filhotes do egoísmo e do orgulho. Nós vamos começar a ter que caçar os filhotes do orgulho e do egoísmo, mas assim, porque também aqui a gente imagina que ninguém é mais orgulhoso e egoísta, não é verdade? Não? Ninguém é mais aqui orgulhoso e egoísta, não é verdade? Todo mundo aqui é humilde, né? Essa coisa de pedir desculpa para lá e para cá. A gente vai lá na obra social, cata piolho das criancinhas, limpa catarro. Isso é gesto de humildade, não é? É. Mas tem gente que tem o maior orgulho da sua humildade. Sabe essas pessoas que têm o maior orgulho da sua humildade? Que chega e fala assim, faz aquela cara de espírita, né? Sabe aquela cara de espírita? Aquela cara. Quantas bolsas você deu? Viu essa campanha lá da Hidracia? Quantos você deu? Aí vai ficar aquele olhar assim, como quem diz, não fala nada, né? Mas aquele olhar assim, um dia você vai chegar ao meu ponto, você deu 5 só, eu dei 10. Mas a gente não pode falar, porque o negócio da mão esquerda não pode ouvir o que a mão direita dá, então a gente não fala nada, mas a gente faz aquela cara, né? E fala assim, um dia olhando assim para você, um dia você vai chegar lá, né? A gente desenvolve intimamente um certo prazer quando nessa comparação nós nos sentimos num estado, numa condição melhor do que o outro. E isso traz para a gente uma sensação de superioridade. Isso é um filhote do orgulho. Mas não é o orgulho, né? Não é aquele orgulho arrogante, eu sou melhor do que todo mundo, olha só, estou aqui em cima. Não é aquele orgulho arrogante, mas é um filhote do orgulho. E esse é um problema, porque nós fazemos isso, na maioria das vezes, sem sequer se dar conta. A maioria de nós não percebe essa incoerência. Porque nós estamos tão acostumados a estar movidos nessa forma de pensar e de ver o mundo, que nós trazemos isso de uma forma muito internalizada, muito estrutural na nossa forma de agir, de ser. Nós não fazemos isso por maldade. Nós fazemos isso por ignorância. Ignorância da nossa própria realidade espiritual e do caminho necessário desse desenvolvimento espiritual que nós temos pela frente. E esse aqui, então, é o principal desafio nosso. E o viés que eu queria hoje aprofundar um pouco com vocês, eu vou falar um pouco sobre a indulgência de um modo geral, no primeiro momento, eu juro, que eu vou ficar dentro do horário, da indulgência de um modo geral, mas também e principalmente por um outro tipo de indulgência, que é a indulgência que a gente deve desenvolver conosco mesmo. Porque muitas vezes nós somos até brandos com o outro, somos muito flexíveis com o outro, somos compreensíveis, mas conosco, não. Para o outro, a gente é tudo muito. Nós somos flexíveis, somos compreensíveis, mas a gente é duro e rígido conosco em relação ao que a gente faz, o que a gente julga que está errado, com as nossas imperfeições. E aí, nós estamos perdidos. Porque a gente lê a doutrina espírita e está lá, sede perfeitos. E aí qual é o problema? A gente acredita que é capaz de ser perfeito nessa vida. Eu lamento informar vocês, mas a maioria de nós não vai ser perfeito nessa vida. Eu digo a maioria, que pode ter gente tão iludida, que ainda acredita que pode ser perfeito nessa vida. Então é falta de caridade, né? Então a gente fala que a maioria não vai ser perfeita nessa vida. Porque nós conseguimos, então,
ler, entender, compreendemos a importância e a lógica que aquilo tem, mas não conseguimos experimentar aquilo na nossa vida. Por que então que a gente não consegue ser indulgente quando as pessoas cometem erros conosco? Ou quando a gente percebe alguma coisa que na nossa avaliação está errada? Que a gente percebe que há uma sistemática posição que é equivocada, que o bom senso contradiz, por que nós não conseguimos ser indulgentes? Nós não, o pessoal lá fora, porque aqui ninguém tem esse problema. Mas o pessoal lá fora tem muito problema nisso, né? Por que as pessoas não conseguem ser indulgentes? Primeiro, vocês sabem o que é indulgência? Ninguém respondeu, deve sim, né, e tal, né? A indulgência, nós temos normalmente uma associação da indulgência em relação à capacidade de perdoar, né? E a indulgência, ela fala disso. A descrição da indulgência como qualidade, ela é uma disposição nossa, quando nós temos naturalmente uma disposição para compreender e perdoar. De compreender e perdoar. Ou seja, tem uma disposição nossa, quer dizer, um tipo de tendência a olhar de uma forma compreensiva e que é compreensiva no sentido de atenuar daquilo que pode, então, ter no nível da compreensão uma visão mais clara sobre os motivos do erro. Porque se nós pensarmos, o que gira e o que move a questão, e as questões que envolvem a indulgência, é um tipo de avaliação que nós fazemos do que está certo e do que está errado. Do que é verdadeiro e do que é falso. E, normalmente, quem é que está com a razão? Quem é que está com o que é verdadeiro? Nós. De alguma forma, nós acabamos, muitas vezes, assumindo uma postura crítica, dura, inflexível em relação àquilo que o outro traz, a diferença do outro, aquilo que nós achamos que está errado, porque nós temos uma necessidade, como você falou, de muitas vezes nessa diferença, reafirmar que a gente é que está certo. E a gente não se dá conta disso. De que muitas vezes, em nome de brigar ou defender aquilo que está certo, nós estamos a serviço de um filhote do orgulho. Mostrar que, no final das contas, nós somos melhores do que aqueles que a gente aponta e critica. E a gente não percebe. Porque a gente está em nome da verdade. A gente está em nome do que é certo, do que é justo. Mas justo para quem? Certo para quem? De alguma forma, nós estamos acostumados a tentar pautar a avaliação e o contato que nós fazemos com as pessoas a partir da nossa própria referência. Evidente, a partir daquilo da nossa concepção. Só que nós passamos a entender e a lidar que, se eu então acredito que isso é certo, tem que ser certo. E se você está falando algo diferente, então você está errado. Ou seja, esse é um filhote do egoísmo. Percebem? Porque o egoísmo está não é na necessidade da gente só reter as coisas para a gente. Mas quando a gente passa a ver o mundo numa visão onde eu e a minha pessoa, o meu ego, ele está como centro do universo. Então, se eu me vejo dessa forma, como centro do universo, e vejo o mundo como algo que deve servir a esse objetivo, a minha forma de me relacionar com o mundo ele tem que concordar comigo, ele tem que me atender, ele tem que, de alguma forma, concordar comigo, ele tem que me seguir. E é por isso que, então, a gente passa a não ser tão tolerante, tão compreensivo. Por quê? Se eu estou falando para vocês o que é certo, como é que vocês não fazem? E, muitas vezes, o grande problema entre aspas, é que a maioria de nós tem um nível razoável de inteligência e, muitas vezes, algumas vezes, de bom senso, e a gente começa a perceber que, de fato, o que a gente está falando parece que é fundamental para o outro. E, então, a gente se justifica que, se a gente está falando, inclusive, que é o melhor para o outro, como é que o outro não faz? Isso quase não acontece dentro de casa. Não. Acontece? Na sua também. E por que em casa acontece muito, no ambiente das relações mais próximas e íntimas? Porque a gente acaba criando, pelo laço e duelo afetivo, emocional afetivo, das ligações, uma sensação de que, então, se a gente está fazendo por amor e pelo bem do outro, como é que o outro não faz? O outro deve fazer. E a gente, então, passa a ser crítico, duro e, às vezes, até inflexível em relação àquilo que nós achamos, e, principalmente, a gente se defende e fala assim, mas é o melhor para o outro. 8h25, por que o meu marido não está aqui para assistir Milton Menezes? Vai estar vendo lá, de novo, o negócio da Dilma. Vocês não aguentam mais. Há 5 dias todo mundo já sabia qual ia ser o placar de hoje. Então a gente está olhando para ver se realmente vai ser. Porque nós temos essa fixação. Mas então, assim, se isso então hoje, o ideal era estar aqui para poder então estar levantando as questões espirituais,
Por que está vendo lá o Jornal Nacional, ou o Jornal da Band, que a gente faz assim, já o Jornal da Band, e depois termina, a gente vai ver o Jornal Nacional, né, para ver a mesma notícia, né? Por quê? E aí, mas não pode, isso é alienação. O importante agora é despertar para as questões espirituais. E, de fato, isso faz sentido e tem um bom senso. Mas quem disse que isso faz sentido para aquela pessoa naquele momento? Então, a gente acaba sendo duro, crítico e falta esse nível de compreensão, porque se a gente está falando a verdade, como é que o outro não pode entender essa verdade? Isso, então, tem a ver com... Tem uma canetinha? Eu gosto de fazer aqui meu... isso tem a ver com nessa visão espírita de homem, porque quando a gente pensa nisso, eu falo assim, mas por que então a gente tem essa dificuldade? Por que então, se a gente já entendeu, não é uma questão de burrice, não é uma questão de inteligência. Tem uma palestra que eu faço que o título é Já sei, quero, mas não consigo. Já sei, quero, mas não consigo. Mas por quê? É burrice? É falta de inteligência? Não. É teimosia? Às vezes. Por que a gente então não consegue? Porque tem algum tipo de reação ainda tão automática na nossa forma de reagir e interagir, que diante de determinadas situações a gente vê repetindo ações, atitudes, que a gente vê reproduzindo ao longo de várias vidas. E a gente não se dá conta. Porque nós estamos num processo, e no meio de um processo de desenvolvimento dessas qualidades espirituais. Isso tem a ver com a visão espírita de homem. Quando então a gente pensa num ser humano, isso aqui é um ser humano, tá? Não é uma barata. É um ser humano. Feio? Magoei. Quando a gente pensa na visão espírita de um homem, a gente começa então a entender por que é tão difícil agir e reagir de uma forma que a gente já entendeu que talvez não seja mais adequada. Porque a gente às vezes entende, às vezes consegue até modificar um tipo de comportamento mais externo, buscando atender a esse princípio e conceito que você desenvolveu como sendo correto para a sua vida, como sendo desejável na sua vida. E é por isso que quando eu brinco com a questão da posição do espírita na casa espírita, é natural que seja assim, porque aqui é um laboratório, onde nós experimentamos uma outra forma de lidar com essas situações que lá fora nos experimentam um tipo de reação que nós estamos acostumados ao longo de várias vidas a ter um padrão de reação inadequado. Porque na maioria das vezes leva e traz um tipo de desequilíbrio, às vezes até físico, que vai se manifestar às vezes no corpo, como você estava falando, e que a gente não se dá conta. E aí a gente quer deixar de sofrer? Mas a gente esquece, todo mundo quer deixar de sofrer, né? Mas ninguém quer mudar. A gente quer vir para a casa espírita, coloca o nomezinho lá na caixa e vê o que acontece. Para ver se acontece alguma coisa, baixa lá não sei quem, ou não sei o quê, dá um passe, e tem que ser aquele passe que faz barulho. O passe que faz barulho é mais eficaz do que aquele só naquele assim, não, tem que ser o que faz barulho. Porque a gente fica imaginando então que vai acontecer alguma coisa para tirar o sofrimento. Isso é não entender que o sofrimento que nós experimentamos, qualquer que seja o sofrimento, ele faz parte de um processo, de uma sinalização de alguma coisa que a gente precisa mudar na nossa vida. Na nossa forma de vermos a nós mesmos, o mundo, como nós nos relacionamos com as coisas, os valores que nós emprestamos às coisas, que vem se repetindo de uma tal forma e que chega num momento que está tão distorcido que produz um desequilíbrio que pode, eventualmente, chegar a se manifestar como uma doença física, emocional, relacional, psíquica, em qualquer nível. Ou seja, a dificuldade é porque, com essa visão espírita de um homem, nós sabemos que, então, estamos vindo num processo de desenvolvimento espiritual, onde, ao longo das reencarnações, e por isso que a reencarnação ela é fundamental para viabilizar esse processo de desenvolvimento do ser espiritual, nós viemos, ao longo das várias encarnações, vindo desde a origem dos tempos, da origem da nossa formação, onde nós estamos muito mais ligados à nossa natureza material, a dimensão do corpo, do que a dimensão espiritual. Mas na visão espírita de homem, nós somos compostos exatamente dessas dimensões. Da dimensão física, do corpo físico, do ego, da dimensão espiritual, do espírito. Mas na visão espírita de homem, nós, além da dimensão do corpo e da dimensão do espírito, todos nós temos uma outra dimensão intermediária, semimaterial, etérea, plástica, etc., que é o perispírito. O perispírito é o conceito que na doutrina espírita, na visão espírita de homem, dá condição e fundamentação dessas dificuldades que nós temos ao longo das nossas encarnações.
Por quê? Porque a partir do momento que lá, vamos então imaginar nesse passado, onde a gente está muito mais ligado à nossa dimensão material. Eu continuo lá na origem dos tempos, tendo corpo, perispírito e espírito, não é isso? A gente continua tendo. Mas por que os espíritos, normalmente quando a gente fala isso, né? Os espíritos normalmente falam assim, porque nós fomos criados simples e ignorantes, não é isso? Os espíritos falam no livro dos espíritos, né? Nós fomos criados simples e ignorantes. E a gente repete isso várias vezes, né? Vocês já ouviram isso aqui, né? Nós fomos criados simples de quê? Ignorante de quê? É para responder, gente. Não? É isso. É isso. Quando nós somos criados simples e ignorantes, o que quer dizer? Como nós estamos no início com um nível de consciência muito mais voltado para a matéria, as nossas necessidades são simples. Nós somos simples porque nós vivemos para poder sobreviver ao corpo. No momento da origem dos tempos, nós nos consideramos um tubo digestivo, porque a gente só quer comer e tirar, para poder manter vivo. É essa noção que a gente tem de vida nesse início. Então nós somos simples nas nossas necessidades, na nossa visão de mundo. E somos ignorantes de quê? Da nossa natureza espiritual. E é por isso que nesse início dos tempos, é natural que a gente seja egocêntrico. Porque se eu tenho pouca comida e eu estou com fome, eu vou procurar comer para poder sobreviver, eu não vou pensar no outro. Joana de Anjos fala isso. Que no início dos tempos, o ser humano tem naturalmente uma atitude egocentrada. Isso é fundamental para ele se manter numa individualidade. E aí depois, então, a gente vai avançando nesse processo, onde a gente vai tomando cada vez mais consciência de que, primeiro, nós não estamos sozinhos. Começamos a ver que, então, dependemos também do outro. Temos, então, uma relação já mais social em grupos. Começamos a ampliar a nossa consciência sobre a nossa realidade espiritual. Isso vai acontecendo ao longo de várias encarnações. Até que, então, no final das contas, nesse processo todo reencarnatório, no final do processo de desenvolvimento espiritual, nós vamos chegar no ápice, no objetivo final do nosso processo de desenvolvimento, que é o quê? Isso é grave. Nós estamos procurando um negócio que ninguém sabe o que é. O que é que nós estamos procurando no final dos tempos? Isso, né? Perfeição. O que é isso? O que é perfeição? Percebe? Nós estamos procurando algumas coisas e a gente coloca na perfeição, porque os espíritos falam isso, ser espíritos puros. Mas o que é ser espírito puro? O que é a perfeição? Senão, de fato, a posse e a consciência da nossa natureza espiritual. O momento que a gente tiver consciência pleno da nossa natureza espiritual, a gente vai falar assim, agora eu entendo. Eu costumo dizer que é nesse momento que a gente vai, de fato, entender o que é Deus. Porque é nesse momento que a gente fala assim, agora, aquele negócio lá da pergunta número 1, causa primária, agora sim, agora eu entendo o que é. Agora eu entendo o porquê disso tudo. Porque é um processo de autodescobrimento. Isso tudo está potencialmente latente dentro de nós. As virtudes estão aqui, ó. É por isso que os espíritos respondendo a Kardec pergunta isso, onde estão as leis divinas? Onde estão gravadas as leis divinas? O que os espíritos respondem? Na consciência. A gente fica achando que é na consciência de vigília. Aqui, na consciência de vigília que está acordado. Os que estão acordados, né? Que estão dormindo já estão no outro nível de consciência. Né? Os que estão dormindo estão As leis divinas não estão nesse nível de consciência do nosso ego, porque esse é o nível mais pobre da nossa consciência. As leis divinas estão gravadas aqui, ó. E é por isso que, no fundo, todos nós podemos saber o que é certo e o que é errado. O que é bom e o que não é bom. O que faz bem e o que não faz bem. Mas ainda latente. E como nós temos uma impregnação muito grande da dimensão física, nós vimos, ao longo de várias encarnações, nos acostumando a sobreviver e a buscar um sentido para a nossa vida que está centrado aonde? No nosso corpo. Nas sensações do nosso corpo. Na hora, então, que a gente começa a perceber e incluir os outros nesse nosso mundo de consciência, uma das coisas que começou a trazer um nível de sensação, de satisfação, é quando fala assim, eu sou melhor que você. Eu sou mais inteligente que você. E eu gostei. Fala a verdade, é bom, né? É bom. Você tem uma sensação, é bom. Tem uma sensação de prazer verdadeiro quando a gente faz uma coisa boa, quando a gente faz uma coisa que é significativa.
Algumas vezes a gente tinha mais força. Então a gente chegou e falou assim, vai lá, senão eu vou te matar. Fez, pum, matei, pronto, acabou. Fui eu que sobrevivi, eu que sou melhor. Isso é fato. A gente não fazia isso por maldade. A gente fazia isso por sobrevivência. Naquele momento era assim que funcionava. Só que a gente se acostumou a esse tipo de critério de valorização. Esse critério de valorização, quando eu procuro, então, pautar aquilo que eu sou, o que eu tenho em relação ao que o outro, para saber se eu estou na parte de cima ou na parte de baixo da escala, é o que vem movendo a nossa forma de valorização na vida. Por quê? Tem uma referência material, tem uma referência sensorial, então se me dá mais sensação de prazer, isso é bom. Se eu tenho mais e me dá sensação de prazer, então é melhor ainda. E se eu tenho e o outro não tem, então eu tenho, você não tem. Não tinha aquela propaganda? Eu tenho, você não tem. Propaganda para criança, era a tesoura do Mickey. Lembra disso? Eu tenho, você não tem. O que está dizendo? Eu tenho, eu sou melhor do que você que não tem. Nós estamos acostumados há séculos a lidar com esse tipo de comparação. Nós vivemos, então, nessa comparação. Qual é o grande problema hoje? Eu sou, claro, nisso que eu estou falando, eu tenho talvez uma apropriação maior do que a maioria de vocês. Em compensação, vocês têm coisas que vocês são muito melhores do que eu, certamente. Então, como é que a gente vai agora valorizar se eu sou melhor, se eu sou pior do que você? Porque tem uma coisa que eu percebo que eu tenho, que você não tem, mas tem uma coisa que você tem e eu não tenho. Como é que a gente compara isso? Ah, não, mas a minha é da psicologia. É do espiritismo. Então, porque né, aí é outra categoria, né? O outro diz que tem um carro importado e o outro tem um carro 1.0 nacional. Mas um é mais inteligente que o outro. Um tem sucesso na família e o outro não tem. Quem que é melhor? A gente começa, então, a perder essa referência do que é melhor. Por que nós estamos na crise que nós estamos na sociedade mundial? Porque a crise hoje é uma crise de valores. Nós estamos começando a refletir o que realmente importa na vida. E aí esse sistema de comparação, ele já não se suporta, já não se sustenta. Sabe como é o nome desse critério de comparação? Orgulho. O orgulho é isso. Qual é o grande problema do orgulho? É eu sempre estar me imaginando que eu preciso estar melhor do que o outro e evidenciando às vezes isso para eu poder me sentir que eu estou tendo sucesso na vida, que eu sou bom. Então eu preciso sempre dessa comparação. Só que isso não se sustenta mais. Porque já não é mais a comparação que vai fazer eu se sentir realizado, mas é em relação ao que eu fui ontem, o que eu consegui hoje. Isso sim é que vai fazer com que eu realmente possa ter um processo de evolução, de desenvolvimento. Então veja por que tem a ver com essa dificuldade? Porque se nós pensarmos que nós estamos ao longo das reencarnações, desse momento, até um momento que a gente vai estar nessa condição de perfeição, aonde que nós estamos hoje? Nessa curva imaginária aqui. Aonde nós estamos hoje? No meio? Não. Não estamos no meio. Por que nós não estamos no meio? Porque se a gente estivesse no meio, nós teríamos um equilíbrio entre a nossa consciência da nossa natureza material e da nossa natureza espiritual. Teríamos um equilíbrio. A gente não tem. Você vê que a gente está aqui tentando entender que negócio é esse, né? Por que a gente não consegue ser indulgente? Imagina. Aonde a gente está, então? A gente está exatamente onde eu coloco meu boneco, né? Eu coloco de propósito, né? A gente está aqui, ó. Por quê? Nós ainda temos um predomínio da nossa natureza material, ainda estamos muito impregnados por conta desses padrões que a gente vem desenvolvendo ao longo de várias vidas, e uma pequena consciência da nossa natureza espiritual, que já começa a despertar, e que já começa a exigir uma nova forma de lidar com as coisas. Inclusive, no caso da indulgência, quando a gente trata o outro. Porque a gente está de tal forma acostumado a sobreviver e a tentar prevalecer sobre o outro, que quando a gente, em algum momento numa vida, se identificou com a verdade, a gente se identificou com a verdade, a gente é inteligente, guardou um tipo de conhecimento, de agilidade mental, e a gente sabe, pode avaliar melhor o que é certo, então a gente passou a achar que, de fato, nós somos os donos da verdade. E qual é o grande problema do dono da verdade? É porque se eu sou o dono da verdade, vocês são os empregados da verdade. Eu mando, vocês obedecem. Eu falo a verdade, vocês seguem. O dono da verdade só aceita sócios. E tem que ser sócio minoritário, porque na dúvida é dele que prevalece. Só que a gente não é necessariamente intencional nisso. Se a gente acha que a gente está defendendo o que é melhor para o outro, como é que o outro não vê? Se eu vejo, como é que ele não vê?
Como é que ele não faz isso? Então nós passamos, em algum momento, a avaliar isso de uma tal forma, com um tipo de rigor, que nos afasta daquilo que é um dos elementos da perfeição que a gente está buscando. E aí por isso que a gente começa a entrar numa contradição. A gente começa então a querer a perfeição em nome daquilo que é certo, que é justo, mas usando um rigor e um tipo de intolerância que nos afasta dessa experiência do filhote do amor. É diferente da gente ir para o outro extremo, onde a gente é extremamente condescendente, a gente então é passivo, a gente aceita tudo, porque isso também não é saudável. Ser indulgente não é isso. Ser indulgente é capaz de compreender que se o outro faz, tem um motivo pelo que ele faz. E pode ser que eu não concorde com ele. Mas aceitar que ele deve ter um motivo para agir dessa forma. E isso, muitas vezes, exige um certo limite, mas um limite compreensivo. O problema é que, normalmente, o limite é você está errado. E quando a gente fala isso, a gente ainda está naquele processo do critério de valorização, para assim, se você está errado, eu estou certo. Muitas vezes a gente é intolerante porque a gente quer que todo mundo reconheça como é que a gente está certo ou que a gente foi injustiçado. E a gente quer então que todo mundo reconheça, para que todo mundo faça justiça. E aí, imagine o quanto que a gente perde no nosso dia a dia procurando defender um ponto de vista só para no final das contas ficar com a sensação de que realmente a gente é melhor do que o outro. Ah, um brilhante primeiro lugar. É melhor do que o outro. Até que momento? Porque, eventualmente, de fato, a gente pode ter a percepção de ter algo que a gente é melhor ou tem mais do que o outro. Mas quem disse que isso nos torna melhor do que o outro? Porque, na maioria das vezes, pela lógica da reencarnação, se nós estamos diante de alguém que está cometendo uma ignorância ou um tipo de ato que às vezes nos atinge, e nós podemos perceber isso, muitas vezes nós, em algum momento do passado, fizemos até coisas piores. E às vezes tivemos alguém que foi capaz de falar assim, ok, foi capaz de relevar aquilo que a gente fez. Só que aqui todo mundo perdoa, né? Mas muita gente não esquece. Sabe aquele negócio, perdoa, mas não esquece? Não, eu perdoo. Aí quando eu falo assim, mas lembra que você fez aquilo comigo? Eu não esqueço. Não, mas tudo bem, mas eu sou espírita. Eu não tenho isso no meu coração. Mas toda vez que você fala isso, eu lembro o que você fez. Não, mas isso são águas passadas. Mas o que você fez? Nós temos, então, essa dificuldade de nos dissociar, porque nos sentimos preteridos, atingidos, muitas vezes na nossa pseudo-importância, como se nós fôssemos especiais. E não pudéssemos, então, num mundo como esse, estar lidando com pessoas que às vezes não sabem o que estão fazendo. Olha o desafio que nós estamos hoje no nosso mundo. Eu faço uma comparação com o que está acontecendo, por exemplo, em relação ao Estado Islâmico. Fazendo uma comparação, uma analogia, como se nós pensássemos, então, que nós estamos num grande hospital. Nós estamos num grande hospital da Terra. E nós somos uns médicos, outros enfermeiros, outros, talvez a maioria, doentes. E os médicos são doentes sem acharem que são, porque eles acham que então eles estão ali para curar e não fazem parte desse mundo, né? Enfim. Mas nós estamos no grande hospital. E a ala psiquiátrica do hospital entrou em surto, está agitada e agressiva. O que a gente faz? Mata os loucos? Deixa lá trancado para eles se matarem? Deixa os que estão sãos, os que estão tentando fugir, impedir para que eles fiquem lá? O que a gente faz? Porque é até razoável uma contenção física, mas veja bem, nós temos um problema porque eles fazem parte do hospital. E nós temos, então, um processo de pessoas ali que, na nossa visão, estão com um tipo de postura muito desequilibrada, mas fazem parte da proposta do hospital, que é poder atender as pessoas que estão doentes. Como é que a gente faz? Não é fácil. Como ter benevolência numa situação como essa? Mas se nós não compreendermos que são espíritos como nós, que estão também se debatendo com as suas próprias imperfeições, buscando a conquista de novos valores, então não faz sentido estar vivo. Porque é só isso que faz sentido estar vivo. A grande questão, e eu queria dar um enfoque em particular hoje, nesses últimos minutos, é que nós costumamos fazer isso muitas vezes, e eu falo sempre muito isso quando a gente fala do outro, da crítica do outro, mas quando a gente faz com a gente mesmo. Porque a gente vem, então, nessa proposta de ser perfeito, e a gente começa a se exigir além da nossa possibilidade. Nós não somos indulgentes conosco mesmo. Por quê? Porque a gente começa a se exigir além daquilo que a gente pode. A gente não se pune, se sente culpado, porque fala assim, como é que eu posso ter feito isso? Como é que eu posso errar de novo? Claro que pode, tanto é que errou, senão não podia, senão não errava, né? Se errou é porque pode.
A gente tem dificuldade de ter uma visão compreensiva sobre as nossas próprias limitações, o que não quer dizer se acomodar sobre elas, mas olhar para elas de uma forma equilibrada e falar assim, esse é o meu desafio. Então, se eu já tenho isso aqui eu não tenho. Isso aqui é humildade. A humildade é eu ser capaz de falar assim, realmente disso que eu estou falando, eu acho que eu entendo bastante. Ponto. Isso quer dizer que eu sou melhor? Não. Quer dizer que eu sou pior? Também não. É porque então eu tenho uma dificuldade? Porque também o pessoal fica achando que a gente fala aqui que eu sou o cara, né? Eu sou o cara, né? Eu não tenho nenhum problema, né? Eu tenho as minhas emoções todas equilibradas, né? Enfim, porque falo disso, inclusive, imagina, né? Assim, eu estou aqui para doutrinar vocês. Eu estou até aqui em cima, olha só, né? Isso é um engano. Porque não é uma questão de quem tem ou quem não tem. É qual que a gente tem. Em que nível que a gente tem. E qual é o nível de consciência que a gente tem sobre essa nossa dificuldade. Esse aqui é o ponto. Deixa eu terminar, porque senão se eu abrir, né? Tá ok? Depois eu posso responder para você. Então, se eu não me estou atento a observar com equilíbrio a minha própria imperfeição, eu começo a ter um nível de rigor que também é desequilibrado em relação a essa proposta da indulgência. Porque a indulgência é capaz aquela que é capaz de desenvolver um nível de compreensão sobre um possível motivo do outro e desenvolver, então, um processo de perdão, de desculpa. No caso aqui, quando eu estou falando de mim mesmo, de auto-perdão. Eu tive uma cliente uma vez que ela me procurou, para encerrar, ela me procurou movida por um processo muito grave de uma culpa que ela não sabia de onde vinha. Uma culpa. Sempre se sentindo culpada das coisas, de tudo parecia que ela que se sentia responsável, enfim. E aquilo trazia um nível de desconforto muito grande para ela. Uma pessoa muito exigente, quando a gente começa a conversar um nível de rigor, de alto rigor, agora com as outras pessoas, era uma dama, literalmente, né? Gentil, compreensiva, era amorosa, mas com ela não se permitia cometer qualquer tipo de erro, não se permitia a equívocos, a pensamentos ruins, então ficava naquele policiamento, e enfim, aí começou a somatizar e começou a trazer um processo de culpa muito grande. Uma das primeiras regressões que eu fiz com ela vai para uma situação onde ela está, uma pessoa muito simples, no passado, ela está com um filho, de noite, numa casa muito simples, a vila começa a ser invadida por homens a cavalo, tocando fogo em tudo e matando todo mundo. Ela está nessa situação, ela vê esse pavor, está tomada por um pavor muito grande, vai para dentro da casa, está com a criança de colo, que ela é recém-nascida, e a criança começa a chorar. E ela começa a ficar apavorada, porque a criança está chorando, e com isso ela poderia então revelar onde elas estavam e poderia então sofrer uma morte. E a criança está sofrendo, ela fica tão desesperada que ela tampa a boca da criança para que ela não chore. E ela fica tão desesperada que ela não percebe que ela mata o filho. E quando ela vê aquilo, ela fala assim, que mãe sou eu, que fui capaz de matar um filho. Capaz de matar o meu filho. E ela cai de joelhos, entra um homem, acaba matando, e ela morre com aquela sensação, eu sou a pior mãe e a pior pessoa que pode existir. Então imagine, ela nessa hora, ela está assim, é por isso que eu me sinto culpada, porque de fato eu fui capaz de fazer uma atrocidade como essa. Agora, se a gente olha com um olhar crítico e de julgamento, como é que pode uma mãe matar um filho assim? Eu pedi para que ela voltasse a passar de novo pela situação. E falei assim, mas por que realmente você acaba tampando a respiração do seu filho? Porque eu não queria que ele morresse, porque se ele fosse ou morto ou capturado, ia ser muito pior. Eu falei, então você fez isso por um gesto de amor. E ela toma um susto e ela começa a chorar. Aí eu chego para ela e falo assim, imagina na sua imaginação que agora a porta do meu consultório vai se abrir e vai entrar esse seu filho. Ele entra agora. Como é que ele está? Ela começa a chorar. Ela fala assim, ele é um rapaz de ter uns 14, 15 anos, está muito bem, sorrindo, todo iluminado. E ele chega para mim e fala assim, minha mãe, eu já entendi isso há tanto tempo. E você vem se mortificando com essa culpa. Alivia o seu coração. As coisas têm um sentido muito maior que nós somos capazes de entender. Alivia o seu coração, porque eu já entendi isso há muito tempo. E aí então ela é capaz de olhar para si mesmo, para o seu erro, e perceber assim, quem de nós já não errou? Quem já de nós não precisou de alguém que chegasse e falasse assim, vai em frente, vamos esquecer isso. Alguns de nós conseguiu, outros não. Mas se nós fazemos isso conosco mesmo, nós nos afastamos desse processo de desenvolver essa amorosidade, essa benevolência, essa indulgência. Não uma passividade, uma aceitação incondicional de qualquer coisa que se faça, mas a indulgência de que todo mundo está sujeito ao erro e está num processo de aprendizado para se tornar um espírito melhor, uma pessoa melhor.
Muita paz.